Eu pensei 10 vezes antes de tocar nesse assunto, assédio sexual, importunação sexual, estupro, por razões óbvias. Eu não posso me considerar um especialista sobre esse assunto, ainda mais eu, que faço parte daquela espécie humana, ditos homens, que geralmente são os assediadores, são os criminosos. Então, que direito eu teria de vir aqui explicar para as pessoas do que se trata? Então, o que eu fiz? Fui falar com quem entende, não só com uma mulher, mas com uma mulher que também é jurista e que é especialista nesse tipo de assunto. Eu vou chamar a doutora Jaqueline Valles, que é mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, criminalista, professora de Direito, mulher, e que pode nos explicar claramente as diferenças, porque, doutora, obrigado pela participação. Primeiro, eu queria te perguntar o seguinte: às vezes a diferença entre um crime e o não crime pode ser sutil, né? Entre o que é uma cantada, o que é um flerte e aonde é que passa do ponto e passa a ser considerado crime. E isso especificamente sobre o caso que a gente está falando aqui, que é o caso do BBB, porque até os próprios participantes ficaram na dúvida se o que aconteceu ali era crime ou não. Como é que a gente explica isso? Cara, é o seguinte, nós temos um caldo cultural muito difícil de romper essa situação legal. Tá? O que a lei, quanto mais contemporaneamente está fazendo? Ela está dando limites à situação da vontade das pessoas com relação ao sexo, que é o chamado liberdade sexual. Quando eu tenho uma liberdade sexual? Quando eu estou expressamente fazendo vontade da minha livre, espontânea vontade de querer ter atos sexuais ou não. E vamos colocar que ato sexual não é somente transar com a pessoa, dormir com a pessoa, é qualquer ato que dê aquela que a gente chama de libido, né? Dê aquela vontade. Às vezes, um belo beijo, uma situação mais forçada, uma situação mais invasiva, para alguns que estão na relação, que estão lá na relação, não vai ser legal. Então, sempre há um limite, né? Bom, até quando eu posso ir? Isso que não é, né? Até quando eu posso ir? Eu tenho que perceber se eu estou agradando. Se aquela pessoa que está dando aquela investida, vamos colocar a forma mais comum. O homem canta a mulher, tá? A mulher, no modo, vamos falar do caldo cultural. Pega lá, dá um charme, fica mais retraída. O homem vai lá, investe um pouco mais, a mulher um pouco mais. Se nós temos uma harmonia de vontade, como se fosse um entrosamento, uma dança, tá? Muito perfeito. Agora, a partir do momento que alguém, um deles, vamos falar que pode ser outro homem ou outra mulher, vai? Um deles chega e começa a ficar incomodado, de um modo sutil, sai, pede para parar, pede para se afastar, vira a boca, sai. O outro tem que parar. Doutora, na maioria das vezes, o assediador alega justamente isso, que ele se sentia flertando e achou que a outra pessoa estava fazendo ali um joguinho de difícil, enfim. A alegação quase sempre é essa. O que é que caracteriza isso? Assim? Quando é que a pessoa está fazendo charme e quando é que aquela investida já passa a ser indesejada? Tem uma sinalização clara isso? Tem uma sinalização e essa sinalização não é dada teoricamente. Essa sinalização é dada pela vítima. A vítima que se colocou, que se sentiu alviltada, que se sentiu importunada, é ela que vai falar. Ah, mas olha, realmente, no início eu quis, mas depois eu não quis mais. Eu não quis mais. Bom, mas como é que fica a prova disso? A prova fica na vontade, que é exatamente a liberdade. Olha, eu fui até onde eu quis. Depois eu não quero mais. Não é porque eu comecei que eu tenho que terminar. Senão, aí eu fico fazendo a vontade dele. Então, a ideia legal é a liberdade dele, não a minha. Então, a lei foi muito clara, foi muito cuidadosa de falar, vítima, mulher, homem, você coloca o ponto. E a partir do momento que você coloca o ponto, a outra pessoa tem que aceitar.
Volto a dizer, o início não quer dizer consentimento até o fim. Eu quero começar, mas não quero, não gostei, não quero mais. Ah, mas por que você não? Não tem um porquê, eu não quero mais. E Se ela acabou. quiser parar no meio, parar próximo do fim, não importa. Não importa, não importa. A vontade é do começo ao fim. Não é porque valeu a primeira, olha, valeu a primeira piscada, a primeira olhada, o primeiro beijinho, sei lá o quê, tá? Que quer dizer que eu vou querer ir até o fim. Se eu não quiser, não posso mais? Ou eu tenho que dar ao início, tem que falar não desde o início? Não, isso tudo é o quê? Se julga um comportamento de liberdade. Eu quero começar, quero continuar, mas eu não gostei. Ou não quero terminar. Doutora, Tanto nesse caso do Big Brother Brasil, a gente está falando de uma acusação que foi registrada pelas câmeras, que não partiu, a denúncia não partiu da vítima, porque ela, inclusive, foi chamada para conversar com a produção, para dizer como é que ela tinha se sentido. Então, assim, a denúncia não partiu dela, partiu da gente aqui de fora assistindo, as autoridades abriram inquérito, a Globo tomou as providências que tinha que tomar e expulsou os dois. Como é que, neste caso, ela foi chamada e, na conversa, ela declarou que não queria, porém também contemporizou, a gente imagina que tem a relação até com a própria diferença cultural, né? Ela é mexicana, está visitando a casa, está visitando pessoas diferentes num outro país, tenha tentado ser gentil o máximo possível para não criar uma situação ainda mais constrangedora. Mas mesmo com esse posicionamento dela, ainda assim pode se caracterizar o crime? Pode, lógico que pode. Eu assisti as duas cenas. Assisti primeiro daquele rapaz, desculpa, eu não sei o nome, um rapaz todo tatuado. O MC Guimê. MC, tá? O que ele estava? Aquela cena foi muito característica, mas a outra eu também já vou explicar. Ela estava conversando e ele estava abraçando e passando a mão nas nádegas dela, passando a mão no perto do seio dela, e ela saía, e ele continuava. Em nenhum momento lá ela deu oportunidade, ou deu a liberdade, deu um sinal que ela queria que ele passasse a mão nela. Em hipótese alguma. Então lá ficou muito característico. Agora, o que aconteceu com outro rapaz? Desculpa, me fala o nome. O outro rapaz é o cara de sapato, que é um foi. lutador. Isso, cara de sapato, cara de sapato. O que eles me mandaram, eu assisti falando o seguinte: olha, doutora, mas ela estava deitada com ele. Tá, e aí? Eu quero deitar, e aí? Eu não quero fazer. Mas, doutora, a partir do momento que ela foi lá para a cama, olha a colocação, a partir do momento que ela foi para a cama, ela tem que aceitar tudo. E se ela não quer mais, se ela não gostou, seja lá o quê, não precisa se justificar. Então, o que ela fazia? A mulher não tem um gesto bruto de sair fora, não começa a dar porrada, não começa a gritar, que seria o caso dele entender, eu não quero. Ela, delicadamente, como é o jeito da mulher, foi saindo, ela queria deitar. Ela estava até meio alcoolizada, ele também. Ela queria deitar, ela queria dormir. E o cara lá, pô, mas por que então? Por que o quê? Porque ela não deu a porrada nele? Não é assim. Precisa dar porrada para dizer que eu não quero? Ela saía e ele insistia. Vamos imaginar que ele, no primeiro momento, não estava com o dolo de importunar, e sim de tentar ganhar aquela situação, de tentar conquistá-la. Vamos dar Olha, primeiro momento ele tentou, ela saiu. Segundo momento ele tentou, ela saiu. Puxa vida, será que você não percebe que a moça não quer? Será que você tem que ser será que você tem que ser cessado com brutalidade? Não, ela não quis, ela saiu, mas ele não leu os sinais dela, ele não quis ler os sinais dela, porque estava muito claro, a partir do momento que você deitou comigo, você está debaixo dos lençóis, aqui tem que acontecer alguma coisa. É essa mentalidade? Doutora, houve mudanças na legislação justamente para aperfeiçoar essas caracterizações do crime. Por exemplo, uma coisa que ficou muito clara nessas mudanças mais recentes foi a configuração do estupro também, que não necessariamente precisa ter nenhum contato físico, né? Não. Existe uma clara diferença entre o que aconteceu no Big Brother Brasil e estupro também, né? Como é que fica isso? Sim, a clara diferença. A clara diferença está na violência.
Em nenhum momento aquele rapaz, cara de sapato, né, ou senão aquele MC, usou da violência. Eles realmente importunaram. A lei foi muito feliz nesse tipo verbal, nesse nome, importunar. Quando nós partimos por estupro, nós temos uma violência, ou seja, violência física, de eu agarrar a pessoa, ou violência psicológica, que eu faço de qualquer maneira. Eu, quando digo o agressor, faz de qualquer maneira. Ele não precisa nem usar a arma, nada. Ele faz a violência através de ameaça, através de situações que a pessoa fique muito constrangida a ponto de ceder ou ser obrigada a fazer atos libidinosos, que leve a ele essa satisfação da libido, da lasciva, né, que nós falamos. Então, sem Então, uma é muito... ameaça, sem uma situação que realmente force a barra ao ponto da pessoa não ter como resistir, aí, neste caso, se configura o estupro, é isso? Isso, isso. Nós Tá, temos sempre agora, que colocar o estupro, nós temos uma violência, Ricardo. A situação de, olha, eu vou ter que fazer isso, senão eu vou ter um prejuízo nisso. Eu estou ameaçada. Existe uma violência, nada, pode ser sutil, pode, mas é aquela violência. Eu tenho medo, eu chego a ter medo, tá? Medo de apanhar, eu tenho medo. Se eu não me dobrar a essa situação, aí virou estupro. doutor, uma confusão muito comum também é em relação a assédio sexual e importunação sexual. Eu queria que a senhora diferenciasse. A palavra assédio, quando as pessoas falam assim, eu estou sendo assediado, é o modo mais popular de falar, né? E já assim, o assédio aí ficou, olha, ele está me incomodando, né? O assédio. E quando fala assédio, é o incômodo sexual. Mas pela lei, não. A lei é muito clara, ela tem um artigo muito distinto, falando assédio sexual exige do assediador uma posição hierárquica e situações que dificilmente. Então, está mais registrado as situações de profissionais, as situações de relação pessoal, que eu digo assim, que tenha hierarquia, que a vítima se sente oprimida em razão dessa superioridade de função. Aí tudo bem. Isso é assédio sexual. O resto nós vamos dividir entre estupro e importunação sexual.